Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha casa. Eu estou hoje com o meu grande amigo Bispo Jaime Coelho. Tudo bom? Além de pastor evangélico, líder de pastores, é psicólogo e também professor do CETIB, a nossa escola, Centro de Treinamento Internacional para Batalha Espiritual. A melhor escola de libertação do Brasil. E o Bispo Jaime está aqui nesta semana de coronavírus. Rapaz, você tem uma sorte, que a outra vez que você veio deu greve dos caminhoneiros. A outra vez que ele veio, deu greve dos caminhoneiros, a gente ficou... Ficamos também. Mas ficamos naquela expectativa, vai dar pra ir embora, não vai dar pra ir embora. A mesma coisa agora, fala que vai suspender voo. Tem combustível pra ir, não tem. E agora estamos na coronavírus. Então é isso aí. Vamos lá. E eu tô aproveitando... Fé. É isso aí, eu tô aproveitando meu amigo aqui pra fazer vários vídeos no YouTube. Então se prepara que essa semana vocês vão cansar de ver esse gordinho bonitinho aqui, porque é um grande mestre da palavra, tem experiência de ministério de reino de Deus, muita experiência, é de família cristã, fundadores de igreja batista no Rio de Janeiro, e ele também é um fundador de igreja, então assim, tem uma experiência muito grande, nós vamos aproveitá-lo bastante. O que nós fizemos? Coloquei no YouTube, na minha comunidade do YouTube, um post para que as pessoas façam perguntas para esse programa. Só que eles mandaram muitas perguntas. Gente, obrigado, vocês são demais, mas foi muita pergunta. Caramba. Então eu consegui selecionar 15, imagina. De tantas eu selecionei 15. E eu vou tentar fazer 3 programas, vou fatiar, a gente vai estar com a mesma roupa, vai ser programa especial, Carlos Ribas Responde especial com Bispo Jaime 1, Carlos Ribas Responde especial Bispo Jaime 2, Carlos Ribas... Você entendeu? Se você tá no 3... 3 de 5? 3 de 5, para não fazer 5 de 3. Okay. Se você tá no 3 ou no 2, procura ter um 1 aí antes desse aqui, tá bom? Okay. Então este é o 1, Carlos Ribas Responde especial com Bispo Jaime 1. Vamos lá, a Jaqueline Vasconcelos Barros fez uma pergunta interessante. Crianças na primeira infância possuem dons espirituais ou têm acesso ao mundo espiritual? Jaime Coelho responde. Sim, com certeza. Toda criança, a partir do momento que ela já é um indivíduo, que já tem uma certa consciência formada, né? Ela já tem um acesso ao mundo espiritual muito mais, como é que eu vou dizer, elaborado, seria essa palavra? Contundente? Contundente, mais real, mais dentro de um campo que ela consegue entender, né? Então, eu já vi crianças serem usadas em dons espirituais. Profecia, né? Profecia, revelação e sabendo o que está fazendo. Não foi um negócio imitando alguém. Claro que tem bastante mini pregador, mini cantor, mini profeta. Exatamente. Tem até uma história engraçada de um amigo meu. Os mini Marco Feliciano. Tem uma história engraçada de um amigo meu que tinha uma senhora que falava em mistérios perto da casa dele. E aí o nome dele era Miqueias, né? E aí a moça falava, Ana Sula Subqueia. Um dia o sobrinho dele ficou com raiva e falou, Dona Sônia sobe no Miqueia. Ele pensou que estava falando em língua, sei lá. Enfim, tem muita criança que imita, mas tem muita criança que é usada pelo Senhor. E dá para diferenciar, né? Claro, dá para diferenciar. É só a gente entender, porque toda profecia que vem de Deus, ela se cumpre. Né? Verdade. E também as crianças, elas são menos contaminadas com a malícia, a maldade humana. Sim. Então, nós entendemos que elas têm uma sensibilidade espiritual maior. Sim. Valeu, Jaqueline. Obrigado pela pergunta. Lembrando vocês que nós não estamos no estúdio Ribas de telecomunicação. Nós estamos na sala da minha casa, então vai ter cachorro latindo, porta abrindo, carro passando. Sim, sim. Sala Ribas de estar. Sala Ribas de estar. Eu não gosto de gravar... Nos estúdios eu não gosto de gravar de dia, porque mesmo com um certo isolamento acústico, passa caminhão... caminhão não entendo, mas passa carro de som. Sim. E vaza sempre. Então, vamos lá. Segunda pergunta. Tanila Pereira, ou Tanila Pereira, me perdoa aí, Tanila ou Tanila. Gostaria muito de saber sobre desenhos animados e personagens infantis consagrados e suas influências nas crianças e sua família. Muito obrigado. Olha, obrigado você pela pergunta. Vou responder essa aqui. Okay. A primeira coisa que eu sempre digo a pais que querem saber sobre desenhos animados, desenhos infantis, assistam todos os desenhos que os filhos de vocês assistem. Maior perigo, maior erro para um pai, ou um tutor, o avô, o tio, enfim, é deixar uma criança assistir programação sem saber o que a criança está assistindo. Seja programa infantil. Gente, eu assisto um canal no YouTube chamado Canal 90, talvez seja isso. É um maluco que faz vídeo sobre a década de 90. E ele coloca umas coisas que hoje pra mim faz muito sentido. O programa da Xuxa era uma mulher sensual
de biquíni, de maiô, cantando músicas sensuais para as criancinhas. Então tinha banheira do Gugu. Mas olha que absurdo, gente. E era domingo à tarde. A gente não se tocava nisso naquela época. É propaganda de cigarro para criança, que era cigarrinho de chocolate. Tinha. Sim, sim. É uma irresponsabilidade muito grande dos tutores, dos né? tutores, né? Daqueles que têm responsabilidade com as crianças, deixarem elas assistirem sem. Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, na década de 90... Prevenção sempre é o ideal. E na década de 90 teve o seu perigo. Teve. Hoje, no século XXI, tem o seu perigo. Então, Acho minha que dica... todas as décadas tem, né? E terão as próximas. Por exemplo, a gente pode falar sobre a questão de contar histórias de terror para criança. Que acontecia muito no passado. Sim. Ficar contando histórias do Saci Pererê, da mula sem cabeça, etc. Não deixa de ser o mesmo perigo. Você conta uma história legal no CETIB, que quando você era criança, falavam do Saci Pererê, e aí batia o vento. Como é que é essa história? Ah, sim, porque diz que ele assovia, né? Uhum. E aí o bambuzal, ele é normal que ele assovie quando sopra o vento, porque as folhas são muito finas. Cria ali uma... acaba tendo gerando um som como de assovio. Então alguém ouvia isso e falava, o Saci tá lá no bambuzal. É isso aí. E também os amigos contavam, você conta no CETIB aquela história. A galera ficava contando história de terror na esquina. E quando tava chegando a hora de ir embora, um falava, pô, me leva em casa. Se eu te levar em casa, quem vai me levar em casa depois? Cara, eu vi essa semana um colega meu que disse que o filho pequenininho, o filho deve ter uns 3 anos, queria assistir Pokémon. E aí o pai falou, não, é bom pra você, eu quero assistir Pokémon. Aí chegou a noite e não conseguia dormir, porque tava vendo monstro e tudo quanto é coisa. Então assim, tem muita coisa, eu vou catalogar que tem mais coisa ruim do que coisa boa. Então é bom os pais assistirem, estarem presentes. Tem um vídeo que um amigo meu mandou aqui perguntando sobre isso também. Se quisesse dar uma olhada, já respondia ele pela própria gravação. Você que sabe. Você manda pra ele o link e fala, assiste aqui que nós gravamos. Então, pastor Gustavo. Aí, pastor Gustavo, ficou aqui também a resposta pra você. Cristo Vive de Nova Iguaçu. Cristo Vive de Nova Iguaçu. Agora a pergunta da Tanila, ou Tanila, ela tem um pouquinho mais de abrangência. Gostaria muito de saber sobre os desenhos animados e personagens infantis consagrados e suas influências. Não tem como saber. Quer ver agora ou quer ver depois? O que é? É o vídeo que ele mandou. Acho que depois. Depois? Tá, então quando for a hora... Segura aí que a gente assiste. Tá. Aí, do cara que fica Pokémon, não sei o quê? É sobre... Deixa eu ver. Tem um que fica Pokémon na polícia. Sobre quem joga, acho que Free Fire. Vamos assistir depois pra gente ver isso aí. Tá. Lembrando também que pode gerar um transtorno psiquiátrico. Bispo Jaime aqui é psicólogo, vai ter um olhar mais atento para isso. Tem gente que joga muito e tal, e já tem uma predisposição em ter qualquer tipo de transtorno. Eu acho que psiquiátrico talvez não, mas psicológico sim, né? Porque psiquiátrico já volta mais para a questão de estrutura já... Mas, por exemplo, o cara que joga Counter-Strike, pega uma metralhadora, vai no cinema e mata as pessoas. Pode gerar. Isso aconteceu algumas vezes. Mas eu não posso responder pelo psiquiátrico, assim, pelo psicológico sim. Mas para poder... Pessoa que tem uma predisposição em surtar, a questão da estrutura de personalidade, né? Eu já te falei algumas vezes. E ele sai da realidade e começa a viver uma outra realidade, que é a... Se cindir... Como é que é o nome? É a paranoia. Se cindir o pensamento ali e começar, por exemplo, a desenvolver uma esquizofrenia. Porque aí tem também essa questão do mundo externo ameaçador, que dá vozes de comando, etc e tal. Pode também, se tiver estrutura, pode acontecer. Então, assim, nem tudo é demônio, o cérebro também adoece, e a gente tem que ter uma análise melhor sobre isso. Mas, respondendo a Tanila, como saber os personagens consagrados? Não tem como a gente saber um personagem consagrado. A gente pode ver sinais, né? Estranho, olha o que ele fala, olha o que ele faz e tal. É mais fácil, mas saber se... Não tem uma lista, né? Não tem. Ninguém passa uma lista assim, esse aqui... E detalhe, normalmente os personagens consagrados, eles são mais sedutores e são menos evidentes. Então, assim, vai ser, por exemplo, Capitão Planeta, né? Se você for ver a sutileza do Capitão Planeta, quem tá na década de 90 aí, na nossa idade, acima... Quem é da década? Quem tá na década de 90 não, porque você não tá Você não tá num DeLorean e voltou no passado. Mas quem era da década de 90, ou, enfim, viveu a década de 90, o Capitão Planeta ele tinha lá água, terra, ar e fogo. E aí os 4 elementos. Os 4 elementos e o coração. Aí ele falava, pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. E ele rodava a terra e tal.
Então, assim, tem uma linguagem mística em cima da união dos 4 elementos. O coração é o éter, que é o elemento espiritual, que une os 4 elementos naturais e que abre portal para o mundo físico, sai do mundo espiritual, vem para o mundo físico. Ele rodava o planeta como Satanás rodou a Terra antes de falar com Deus. Enfim, tem uma série de sinais que demonstram ali, né, que tem algo espiritual por trás. Caverna do Dragão, etc e tal. Tô falando da minha época, da minha geração, porque eu não assisto os desenhos de hoje, eu não sei quais são os desenhos de hoje. Então volto a afirmar, pais, assistam as programações dos desenhos dos filhos. Sempre lembrando que é importante você pensar que o demônio não quer aparecer, então ele vai ser, quanto mais oculto ele puder e mais sedutor ele for, se for muito escrachado, você mata a charada de cara, né? E o crente já repreende e sai dando terra. É isso aí. Vamos lá. Obrigado, viu, Tanila Pereira ou Tanila Pereira. Simone Ribeiro fez uma pergunta. A paz do Senhor. O que significa, que tipo de pessoas são os tímidos? Em Apocalipse 21:8 é onde a Bíblia fala que o céu não terão os tímidos, né? Apocalipse 21:8, só para vocês lembrarem, é aquela parte que diz que mas todos os homicídios... Vamos pegar a tradução certinha para não dar mole aqui, ó. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis... Eu falei homicidas. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras, todos mentirosos, que a parte que lhes cabe será o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Aqui que está como covarde. Uma outra tradução... O meu está como medroso. Na Almeida atualizada diz... Tímido? Onde é que tá? Covardes também. Então deve ser na Revista e Corrigida. Vamos achar a tradução que diz Revista e Corrigida. Então ela deve ser de matiz pentecostal, que normalmente os assembleantes e os nossos irmãos pentecostais usam a Revista e Corrigida. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, aos homicidas, agora eu lembrei dos homicidas, porque eu tinha lido a Revista e Corrigida. Quem são os tímidos? Vou deixar o Bispo Jaime responder, porque você foi tímido. Rapaz. Você era tímido. Timidez, né? Eu acho que não na condição de ser... Eu acho que as pessoas confundem muito a questão da timidez com ser introvertido e extrovertido. A introversão e a extroversão são maneiras de existência. Tá? Nem todo mundo é extrovertido e nem todo mundo é introvertido. Eu nem vou entrar... O que é o extrovertido? Você quer que eu fale sobre isso? Assim, em rápidas palavras, de uma forma simples, para o leigo entender. Intro, porque vai... Extro. Vai dar um choque sobre o que fala-se no senso comum. Não, só assim. Essa expressão vem do próprio Jung, que é o cara que eu estudo. Então, o extrovertido ele fala do que é externo e o introvertido fala do que é interno. É o contrário, as pessoas pensam que extrovertido é aquele que consegue ter uma boa relação com o mundo e o introvertido não. Na verdade, o introvertido tem facilidade de falar de si e o extrovertido só consegue falar do outro. Olha que muito legal isso, gente. Ó, quanto vale? Bem diferente. Quanto vale essa explicação? Você não sabe quanto vale? Vou te falar. Vale se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo e mandar para alguém que não sabe o que é introvertido e extrovertido. Eu acabei de aprender. Eu achava que era o oposto. De maneira psicológica, técnica. E grosseira. Não, mas na visão da psicologia. Sim, exatamente. Então os tímidos do Apocalipse, esse termo não está ligado à timidez da psicologia ou ser uma pessoa mais na sociologia. Não. Tá ligado àquele que não tem coragem de falar de Cristo, que não vai... por exemplo, professar sua fé. Né? A Bíblia não diz que se nós nos envergonharmos diante dos homens, o Senhor vai se envergonhar de nós também? É tipo agente secreto? Aquela pessoa que quer servir a Deus, mas não quer mostrar que é servo de Deus. Quer servir a Deus, mas não quer ser visto com Deus. Exatamente. Então, e isso é complicado. Porque tem uma geração, café com leite... Não, café com leite não, porque café é coisa de macho. Tem uma geração leite com Toddy, leite com Nescau, que é aquele crente na igreja, que é o crente vazinho, sabe aquele crente vazinho? É um vazinho de Jesus. Aí na escola ninguém sabe que o camarada é crente, no trabalho ninguém sabe que o camarada é crente, o cara se cruza, vai um dia num culto de outra igreja fazer uma visita, cruza com outro vazinho lá, e olha, você também é vazinho. Gente, vamos criar vergonha na cara. É essa timidez que tá falando. Sim, exatamente. Não a questão de ser mais na sua ou ser mais... Até porque sanguíneo, é uma condição psicológica da pessoa. Sim. Vamos lá, Marcos Edgar... Qual a pergunta? 1, 2, 3. É o 4. Por que quando ungimos uma porta de um estabelecimento, algum fumante pode se aproximar? É alguma maneira de tentar anular a unção ou nada a ver? Porque eu falei sobre isso num estudo e ele deve ter assistido. E inclusive contei uma experiência lá no Rio de Janeiro, em Campos ou Macaé, aquela região,
que eu ensinei isso no seminário sobre a unção e falei, não se assustem se após vocês ungirem a porta do estabelecimento, algum fumante ir lá e fumar e não entrar no estabelecimento. Porque a fumaça do cigarro é o oposto do óleo da unção. Para vocês que não sabem disso, na Umbanda, na Quimbanda, na Baixa Magia, se alguém está doente, o médium, né, incorpora o espírito, eles chamam de incorporação, nós entendemos que é uma possessão demoníaca, e ele fuma um charuto, um cigarro, e sopra aquela fumaça na pessoa, para a pessoa ser curada. É chamado passe. Ele dá um passe na pessoa. Na igreja, o livro de Tiago fala no capítulo 5, que se tem alguém doente, chame os presbíteros, do grego presbuteroi, ou seja, aqueles que presidem uma congregação. Pode ser um líder de célula, líder de igreja, um pastor, um bispo. O presbuteroi é um termo abrangente da eclesiologia, tá? Não é um cargo de igreja, tipo o cara é presbítero porque é abaixo do pastor. É um termo abrangente da eclesiologia. Inclusive, algumas igrejas nem usam mais o termo presbítero porque entenderam que o presbítero é o que preside. É o que preside, é o pastor titular da igreja. E aí chame os presbíteros e unjam a pessoa com óleo, oração da fé, salvará o enfermo, se tiver pecados serão perdoados. Então, eu expliquei isso num estudo, e aí o pastor Vinícius, da Segunda Igreja Batista de Campos, hoje ele é pastor de uma outra filial da igreja, ele foi ungir o estabelecimento comercial da mãe dele, que é uma casa de materiais de construção. E não é na calçada. Tem uma escadaria para chegar, uma escadaria grande para chegar até a porta. Ele ungiu, no dia seguinte ao estudo. E ele ficou lá dentro e ele viu que um cara subiu a escadaria e ficou fumando de um lado ao outro na porta. Ele ia de um lado ao outro, fumava. Não entrou, terminou de fumar, desceu e foi embora. E ele se arrepiou todo, porque eu tinha falado que isso ia acontecer. Por quê? Porque é um ataque, um contra-ataque. É marcação e tentar fazer uma outra demarcação em cima. É como se estivesse tentando levar uma maldição para ali? Tentando anular a unção. Anular a unção. Da mesma forma... Porém, se não houver causa, essa anulação não tem poder. É uma guerra. É uma guerra, mas se a família em si não tiver nenhuma brecha, essa unção continua valendo. Não, aí tá o negócio. O que acontece? Isso vai ser no caso de bênção e maldição. A unção ali é demarcatória. Entendi. Então é mais ou menos assim, eu pinto meu muro de branco, vai um vândalo lá e joga uma lata de tinta vermelha ou preta, ou sujeira. Ou picha. Ou picha. E daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, pintar de novo de branco e colocar um guarda ali na frente dizendo, não vai mais vir jogar sujeira. Ou colocar uma câmera, colocar uma placa e tal. Isso é demarcação territorial. No caso da bênção, a maldição sobre uma família que não tem brecha, ela não pega. É a famosa maldição sem causa no contrapouso. E aí não teria problema, a família continuaria abençoada. No caso de demarcação, é necessário refazê-la. E aí que está o lance da pergunta que muita gente me faz assim, pastor, mas quanto tempo eu tenho que reungir a minha casa? Por exemplo, nós vamos ungir aqui o prédio pela questão do coronavírus, nós vamos ungir os umbrais das portas e tal, etc. Aí, se eu sentir amanhã que tem que ungir de novo, nós vamos voltar e vamos ungir. É aquela parada então em batalha espiritual, pede quem cansa primeiro. Isso aí, perfeito. Perfeito. É o mais bem preparado, todos vão ter que correr a mesma corrida, vai ganhar quem? Quem teve mais suporte à dor. Quem suportou a dor, quem suportou o cansaço físico. Então, isso pode acontecer sim. Tá bom, Marcos? Obrigado pela sua pergunta. E a última deste bloco, nós estamos tipo Faustão. E a última deste bloco, Suzy Vasconcelos. Devemos jejuar para obter coisas ou só por poder espiritual? Jaime Coelho, com você a bola. Olha, o que eu sempre aprendi a minha vida inteira sobre jejum é que o jejum ele traz sensibilidade espiritual pra gente. Mortifica a carne e aí o espírito fica mais forte, você começa a ser mais sensível àquilo que Deus tem pra tua vida. Pode ser que você em algum momento esteja passando uma resistência e tal, espiritual, inclusive até para conquistas? Pode. O diabo pode resistir nossas conquistas pessoais também. Mas você não vai jejuar para conquistar algo. Você vai jejuar para fortalecer o teu espírito, para conseguir ficar firme na guerra e conseguir ter força suficiente para poder levar adiante seu projeto e a realização dele, que seria talvez a sua conquista. É isso aí. Eu penso dessa maneira. Eu penso igual, né? E acho que você só vai alcançar bens materiais através de oração, através de intercessão, se você tiver
uma vida espiritual forte e equilibrada. Então, eu vou dar um exemplo para você. O pecador, trevão, né? Vou usar um termo paranaense, lazarento. Quem é paranaense ama o lazarento, né? Lazarento é uma xingada assim... Gospel é paranaense. Todo paranaense chama o outro lazarento. É normal. Entendi. Aí o cara é mó lazarento. O cara, faz tudo errado e tal. Daí ele quer uma casa nova. Aí ele vira um crente, ele vai jejuar porque quer uma casa nova. Não vai rolar. Desculpa. Não pode ser uma negociação, né? Não tem como. Uma troca. Não, você jejua para que você esteja bem e forte para conquistar. Agora, imagina, uma pessoa então vai pegar só jejuar e não vai trabalhar? Não vai saber negociar? Vai ser o pior funcionário da empresa, vai ganhar as contas. Exatamente. Então é isso. Olha só, espero que vocês tenham gostado. Não sai daí, porque daqui a pouco, ou se já tá faz tempo no YouTube, tem a parte 2 que eu vou colocar em um card aqui para você clicar ou em uma opção de vídeo. Então, fica aqui no canal.